cotidiana não é evangelho. A grandeza do evangelho é isso. A essência é a busca da felicidade. O evangelho quer trazer o homem à felicidade, porque o homem só é feliz na essência, porque o vazio existencial, psicologia, psiquiatria, cada um vem, filosofia, o vazio existencial do ser humano é porque ele se afastou de Deus. Todo ser humano tem um vazio existencial e que só vai ser preenchido com Deus. Então nós pregamos um evangelho que transforma o homem para uma vida melhor. E não é pastor que transforma a pessoa. Desculpe, mas eu acho que há uma certa contradição. Não. O senhor ainda há pouco dizia que o homem foi colocado na terra num ambiente de corrupção, de maldade, de sofrimento, porque Deus quis castigá-lo. Não, na segunda fase. Deus colocou o homem na terra num ambiente perfeito. Sim. O homem, Deus estipulou uma única norma. O homem transgrediu aquela norma, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo. Não foi Deus que fez isso. Mas vamos detalhar. Não foi Deus. A norma era, viverão... Obediência a Deus e viver eternamente. Essa era a norma de Deus, o Criador. Quem cria estabelece normas, né, Teles? Quem cria estabelece a norma. Deus, como Criador, estabeleceu uma norma, estabeleceu princípios. Essa norma foi aviltada. Essa norma foi quebrada, aí entrou o pecado no mundo. Aí Deus, que ama o homem, enviou Jesus para resgatar esse homem ao seu estado original. Esse é o propósito de Deus. Jesus não veio aqui dar uma de bacana filosófica. O senhor está afirmando que toda a doutrina que está situada no Antigo Testamento não vale, porque após a chegada do Cristo, um novo estado de coisas se estabeleceu entre o homem e Deus. O Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Você só pode obedecer para a igreja que seja evangélica ou católica, para a igreja cristã. Ele não é compêndio doutrinário. Por que não é? Para que a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, para que você possa ter uma doutrina, você precisa de contextos. Então, aquelas verdades do Antigo Testamento que Deus quis, na nova aliança com Cristo, permanecer, estão no Novo. Por exemplo, adoração à imagem. Antigo e Novo Testamento condena. Se você pegar a Bíblia católica, que você que é católico, por favor, abra aí. A Bíblia é 1 Coríntios 8,4. Paulo diz, o ídolo nada é. A Bíblia católica, você está com a Bíblia aí? Apocalipse 22, versículo 8, diz que os idólatras vão para o inferno. Então, a questão de adoração de imagem é condenada no Antigo Testamento e condenada no Novo. Mas, pastor, que importância tem se vai adorar ou não adorar uma imagem? A importância que tem é que você está substituindo o lugar que é de Deus. E Deus não, a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém, nem para homem, nem para ninguém. E quando você substitui Deus por uma imagem de homem, você está tirando a glória que só pertence a Deus. Essa é a diferença, e diferença fundamental. Mas teve uma segunda colocação na sua pergunta, Mito, que eu não te respondi. E tem depois uma terceira e uma quarta que nós precisamos. É o segundo casamento. O segundo casamento, ele virou manchete nesses últimos 20 dias, porque o Papa, no seu documento, Sacramentos Caritatis, colocou o segundo casamento como uma praga, uma chaga, enfim, uma grande desgraça. E o segundo casamento, evidentemente, faz parte da vida das pessoas. É o divórcio, né? Nós, na Igreja Evangélica, somos a favor, pregamos, ensinamos para que o indivíduo mantenha o seu casamento. Claro. Isso aqui é uma verdade, é um fato. Trabalhamos para isso. Indissolúvel. Para não desmanchar o casamento. Agora, vamos ver como é que a Igreja Evangélica trata. Eu verifico 3 posições que a Igreja Evangélica trata a questão do segundo casamento. Em relação aos pastores, aos sacerdotes, a cana é muito dura, é muito apertada. Algumas igrejas abrem concessões para pastores divorciados. E as igrejas evangélicas, por causa de uma cláusula de exceção de Mateus 19, de que o pastor que foi traído, estou falando do pastor primeiro, ele que a mulher se prostituiu, então a igreja aceita mais, com maior clareza, que esse pastor se case de novo. Porque o pastor deixou a mulher, porque incompatibilidade de gênero, é uma coisa muito forte, porque o pastor tem que ser exemplo. E a Bíblia diz isso, que a gente tem que ser o exemplo dos fiéis. Então, em relação a pastores. Em relação à membresia, as igrejas evangélicas tratam cada caso um caso. Não há aquela questão divorciado para fora. Na igreja evangélica, não. Não existe isso, estou falando com os fiéis. Com os membros. No caso da Igreja Católica, a excomunhão, só para ficar em relação às pessoas não evangélicas, porque aí nós também temos um entendimento da Bíblia, que nós não podemos cobrar o passado do indivíduo. Se ele é casado 3, 4, 5 vezes, ele conheceu o Evangelho agora, ele vai ser membrado à igreja
independente se ele está no primeiro, no segundo ou no terceiro casamento. Então, essas são posições gerais na igreja evangélica. Quanto a pastor, muito apertado. Quanto aos membros, cada caso um caso. E quanto a outros que estão chegando, nenhum impedimento. Porque nós não podemos obrigar uma pessoa que não conhecia nossos princípios a querer praticá-los porque eles não conheciam. Então, não há nenhuma questão de alguém que é divorciado vir para a igreja evangélica. O Canal Livre faz mais uma parada, a gente volta dentro de um instante. Sou católico, apostólico romano. Fui criado na igreja católica, né? Até hoje sou católico. Apesar de certas contradições impostas desde o nascimento, né? Nós continuamos com todos os problemas que todas as outras religiões também os têm, né? Novo CD de Daniele e Cristina. Alegrai-vos. Neste lugar, o sol se renova, enchendo os corações de amor. Quando Deus fala, está falado, decretado, determinado, assinado, registrado, patenteado, com o sangue de Jesus. CD Alegrai-vos, de Daniele e Cristina. Adquira hoje mesmo, 0 operadora 21 2187 7000. Em todas as livrarias evangélicas do Brasil, mais um lançamento Central Gospel Music. Eu gosto da igreja evangélica, prefiro a igreja evangélica. Não acredito que não convém um ficar criticando o outro, né? Por causa, cada um tem os seus princípios, mas eu tenho o princípio meu, é evangélico. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que hoje recebe o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Pastor, teologia da prosperidade, sinais exteriores de riqueza honestamente conquistada, ou de sucesso pessoal, são indicativos do amor divino, é uma bênção de Deus? Indicativos do amor divino, não, porque prosperidade na Bíblia ela não é pautada só por dinheiro. É interessante isso. Jesus falou assim: a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. E a teologia da prosperidade, a prosperidade é o quê? É a pessoa viver bem com aquilo que ela conquista pelo seu trabalho. Porque pode ter o camarada rico, que você já sabe, que dá tiro na cabeça e é bilionário. Tem o bilionário que tem que tomar antidepressivo. Mas, pastor, também tem o pobre que não tem dinheiro para pegar o ônibus e é convocado a deixar o dízimo na igreja e deixa. O dízimo é uma questão de fé, querido. Você pratica ou não pratica por princípio de fé. Agora, pela minha experiência, eu afirmo para você, eu não conheço e nunca vi ninguém ficar mais pobre porque dá dízimo. Porque eu creio na Bíblia. Você sabia que a única vez que Deus permite ser desafiado na Bíblia, na teologia, se você desafiar Deus, significa tentar a Deus. A única vez que Deus permite ser desafiado é quando se dá oferta e dízimo, por incrível que pareça. E durante muito tempo a igreja evangélica ficou rotulada com questões de oferta e dízimo até o advento da igreja católica nos meios de comunicação com as suas TVs. E aí o pessoal pôde ver que a questão de dízimo e oferta não é uma questão da igreja evangélica, mas da Bíblia e do cristão. A igreja católica também fala em dízimo e oferta. Agora, existe uma outra coisa chamada de charlatão, de picareta, de pilantra, de safado, de aproveitador das pessoas, que eu não vou aqui dizer que não tem. Como é que o senhor interpreta o comportamento da Igreja Renascer, dos dois chefes da Igreja Renascer, dos episódios recentes em que foram surpreendidos na posse de $50 mil lá nos Estados Unidos? Dentro da Bíblia. Deixa eu dizer, eu não posso nem atacar nem defender coisas que eu não tenho o domínio. Sim. Porque quem leva $50 mil para a América com 7 pessoas, era só escrever nos papeizinhos diferentes e entrava na moleza. Não é isso. Qualquer que seja o pastor, Teles, qualquer pastor, certo? Existem coisas que o pastor tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, pastor, mas peraí, o pastor tem uma criação de cavalos de raça em 10 milhões de reais. Não é compatível com um pastor uma coisa dessa. Viver bem,
ter bens. A própria Bíblia diz que o sacerdote deve viver